Rapaziada, o Flamengo foi enganado, queimamos dinheiro, jogamos 40 milhões de euros no lixo. Rapaziada, não, meus amigos, o Paquetá, na verdade, saiu barato. PC, você tá doido? Saiu barato, rapaziada, e eu posso te provar. Uma coisa que o brasileiro, em relação ao futebol, principalmente quando se trata do mercado europeu, o brasileiro tem zero noção do mercado europeu. Zero noção. Zero. Belezinha? Sim, rapaziada, o Paquetá, por 40 milhões de euros, saiu barato. E eu posso te provar. Belezinha? Vamos lá, rapaziada. Isso aqui é o Fabrício Romano dando uma entrevista 9 dias atrás. Meus amigos, meio do ano, final de janela de 2025. Não é 24, não é 23, não é 22. Final de agosto de 2025, o Paquetá estava muito perto do Aston Villa. Muito perto. Sabe quanto era que o Aston Villa iria pagar? Tudo. 47 milhões de libras. Que daria 54 milhões de euros. Era 5 milhões de libras taxa de empréstimo, 37 milhões de libras obrigação de compra e mais 5 milhões de libras de fáceis bônus. Um pacote de 54 milhões de libras. Está falando, rapaziada? Não tem nem um ano atrás. Em termos futebolísticos, varia muito pouco, porque ele ainda tinha muito... O Paquetá tinha 2 anos de contrato na época. Mas ele ia sair praticamente 6 meses antes por 14 milhões de euros a mais. Por isso que eu falo, o Flamengo comprou ele barato. Vocês querem a prova? Fabrício Romano, ele fala que... Ah, BC, então por que não aconteceu? Olha isso aqui, rapaziada. For example, last summer, I remember Paquetá to Aston Villa. Paquetá pro Aston Villa. I think if I didn't tweet, Paquetá was an Aston Villa player now. Eu falo, se eu não tuito, o Paquetá seria jogador do Aston Villa. Wait, say that again? I think if I didn't tweet, Paquetá was an Aston Villa player today. Se ele não vaza a notícia que o Paquetá estava muito avançado, o Paquetá seria jogador do Aston Villa. Yeah. So what happened? Happened that it was the final days of the transfer window. Últimos dias da janela. Final days was like final 2 days, something like that, 48 hours to go. And nothing. I had this information that Paquetá was really close to joining Aston Villa. Was not done, but was really, really close. Muito perto. Everything agreed with the player, the clubs were negotiating. O Paquetá fechou com o Aston Villa, os clubes negociando. Was very advanced in terms of transfer fees, so everything was almost ready. And so tava quase tudo pronto. I was waiting and waiting and waiting, like 24 hours waiting, because I didn't want to have an impact on the news. They were like, it's very sensitive, he's an important player for West Ham. Jogador importante do West Ham. Isso aqui ninguém fala. Rapaziada, o Flamengo não tirou um refúgio do West Ham. O Flamengo não tirou um jogador de elenco do West Ham. O Flamengo tirou top 3 jogadores do West Ham. Top 3 de importância. O Paquetá naquela época tava sendo amado, olha aí, ó. Tava tudo avançado. Aí o Fabrício Romano vazou a notícia, olha o que aconteceu, ó. So the owners could maybe decide something different if the news is coming out. Then the news comes out in England in a soft way, like Aston Villa interested in Lucas Paquetá, and people, my sources told me, okay, now you can go. The news is already out. You can say that it's very, very close. I release. And after a few hours, West Ham owners, after they see the reaction from the fans in social os donos viram a repercussão dos torcedores no Twitter. Media, they say, okay, we are not selling the player anymore. Os donos do West Ham, não vamos mais vender o jogador. But you will say, now, as a journalist, I had the news 24 hours ago, I wait. I release the news after another media sharing in England. And they tell you, yes, but you are Fabrizio, they tell you. I say, yes, but I want to be a journalist. I don't want to be to suffer from my name. I can't pay the price. So... Aí, rapaziada. Vocês estão vendo aí? Vocês viram aí, né? Tava tudo certo. O Fabrício Romano vazou. O Paquetá, os donos do West Ham ficaram com medo da repercussão. E a negociação melou e ele acabou ficando. O Paquetá já tava de saco cheio do West Ham. Aí eu acho que os 6 meses foram tão ruins lá que não... Quero voltar pro Brasil. Ele teria a oportunidade, rapaziada, de ficar na Inglaterra. Aquele papo dele de Tottenham e Chelsea é verdade. O Chelsea queria mais um jogador pro meio campo. Gente, o Tottenham
adoraria ter o Paquetá hoje, o Tottenham, Big Six. Mas ele preferiu ir pro Flamengo. Na verdade, rapaziada, eu falo pra vocês, o Paquetá foi barato em termos de mercado. Mercado, rapaziada, é um mercado da bola. Não é a sua opinião, não é o que você acha, é o mercado. Eu sei que aqui no Brasil tem uma visão muito, vamos dizer, sensível da palavra mercado. Muito enviesado politicamente, né? Tem um certo escopo político que acha que mercado é o que eu penso, não a realidade. A gente sabe mais ou menos isso, eu não quero politizar muito. Mas é o mercado da bola. Se eu analisar friamente o mercado, o Paquetá foi barato. Ponto. Ele ia sair por 14 milhões de euros a mais em 6 meses. O Flamengo ainda pegou condições de pagamento melhor. Isso que o pessoal não entende. Vocês querem saber um erro do Flamengo? O Lino, o Flamengo foi enganado. O Flamengo pegou um jogador que o Flamengo pagou no Lino um preço de um jogador em alta. Rapaziada, o Noah Lang tinha destruído na Eredivisie, um dos jogadores mais importantes do título da Eredivisie do PSV, jogando muito bem. O Napoli pagou 25 milhões de euros pelo Noah Lang. O Flamengo pega o Samuel Lino, que tava escorraçado, jogando nada, tinha feito um ano patético pelo Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tava no tesão de vender ele a janela inteira, mas não chegava a proposta. Aí chega um bobo do Brasil e paga valor de mercado alto no Samuel Lino. Eu tenho certeza que nem teve negociação. O Flamengo falou, eu topo pagar isso aí. Aí os caras, na hora. Na hora. Rapaziada, eu lhe garanto, não tinha um time no mundo disposto a pagar 9 milhões de euros pelo Emerson Royal. Nem o empresário dele pode me convencer o contrário, porque vocês iriam sair pro Besiktas emprestado. Emprestado. Aí chega um trouxa do Brasil, porque eu quero falar isso, porque não achar que eu tô só passando pano pro Flamengo. Aí chega um trouxa do Brasil e paga 9 milhões de euros. É isso, meus amigos. Todo dia sai um esperto e um bobo de casa. De vez em quando eles se encontram. Mas no caso do Paquetá, sim, rapaziada. Se eu analisar de maneira do mercado da bola, o Flamengo pagou barato no Paquetá.